Aleluia. Ele ainda é o mesmo, amém, igreja? Ele não mudou, amém? Jesus Cristo ainda é o mesmo, Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Quantos creem, digam glória a Deus por isso? Aleluia, aleluia, obrigado, Jesus. Eu quero compartilhar uma breve reflexão com vocês, essa noite. Domingo passado nós falamos sobre os múltiplos Cristos, os múltiplos cristianismos, e nós falamos sobre os diversos cristãos que existem. E é interessante que depois da pregação eu estava refletindo em casa, pensando comigo mesmo, que esse negócio de múltiplos cristos, teve uma época que foi tão forte, que as pessoas queriam usar Cristo para tudo. Era Cristo o maior filósofo que existiu, aí vinha um livro. Cristo o maior psicólogo que existiu, aí vinha um livro. Cristo o maior isso, o maior aquilo, e era um Cristo para cada forma, um Cristo para cada expressão, e tudo isso virava livro. Não sei quantos já viram isso. Cristo o maior psicólogo, Cristo o maior filósofo, Cristo aquilo, aquilo outro. E hoje eu quero ainda compartilhar com vocês uma palavra nesse mesmo sentido, nesse mesmo viés, da importância de nós sermos cristãos genuínos, autênticos, cristãos que de fato honram o nome do Senhor Jesus, amém? Eu quero ler aqui Atos capítulo 26, Atos capítulo 26, alguns teólogos chamam o livro de Atos de o quarto evangelho, Atos do Espírito Santo, que usou os apóstolos, capítulo de número 26, a partir do verso de número 28, Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo através da vida dos apóstolos, capítulo de número 26, verso de número 28 e 29, e quem achou, diga: eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga: eu também. Atos 26, do 28 ao 29, diz assim: então, Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que, por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Pai, essa é a sua palavra. Nós pedimos essa noite, nos reveste, ó Deus, ó Pai, com o teu espírito de sabedoria, de entendimento, de graça, de revelação, e acrescenta mais um pouco, Pai, da tua realidade, da tua verdade em nossas vidas. Em nome de Jesus, quem recebe, diga amém, amém. Sabe, meu irmão, minha irmã, na vida comum do dia a dia, ninguém quer ser um quase, e eu quero falar essa noite sobre isso. Não seja um quase. No dia a dia ninguém quer ser um quase casado, um quase empregado, um quase bonito, um quase feliz, um quase promovido, um quase formado. No dia a dia ninguém quer ser um quase, ninguém, mas ninguém mesmo quer dar quase certo na vida. Tem alguém aqui essa noite que quer dar quase certo na vida? Tem alguém aqui essa noite? Ah, pastor, eu não quero dar certo na vida, eu quero dar quase certo.
Tem alguém aqui essa noite? Se tiver, nós vamos orar forte. Sabe, meu irmão, irmã, ninguém quer dar quase certo na vida. Todo mundo quer dar certo. Todo mundo quer que as coisas avancem. E no dia 25 de julho de 1741, em Oxford, na Inglaterra, John Wesley, o fundador do movimento metodista, pregou o seu segundo sermão, denominado os quase cristãos. Os quase cristãos. Onde ele abordou a diferença entre os cristãos pagãos e os cristãos completos. Cristãos que tinham formato de religião, mas não tinham a fé e nem a essência do cristianismo. E esse tipo de cristão que não tinham a fé e a essência do cristianismo, no sermão dele ele chamou de os quase cristãos. Então, nessa mesma linha, igreja, na mesma linha de John Wesley, entendendo que um quase cristão é um cristão incompleto, ou um cristão por um triz, ou um cristão que chegou perto de ser um cristão, mas quase chegou lá, ou quase não deixou, ou quase não permitiu. Eu quero falar sobre isso essa noite. Um teólogo chamado Henrique Smith, ele tem uma frase, que eu amei a frase dele, e eu quero ler aqui essa frase para você. Abre aspas. Doce, quase doce, é sem sabor. Quase quente, é morno. Quase cristão, é como Mica, que se considerava religioso bastante, porque tinha em casa um sacerdote. Quase cristão é como Ananias e Safira, que apresentaram uma parte, mas deixaram a outra parte. Quase cristão é como os filhos de Eli, que furtavam os sacrifícios, como a figueira que com a sua folhagem ocultou a ausência de frutos, ou como as virgens que tinham consigo lâmpadas, mas não tinham óleo. Fecha aspas. Sabe, igreja, atualmente eu tenho observado, dentro das igrejas, de uma forma quase geral, o cristianismo do quase. O cristianismo do quase. Que infelizmente, igreja, tem gerado mudanças pela metade na vida das pessoas. Um cristianismo do quase não consegue transformar as pessoas por completo. Um cristianismo do quase não consegue mudar a nossa vida de verdade. Por isso que a nossa vida como cristãos, muitas vezes é igual a montanha-russa da Disney World, cheia de altos e baixos e de loopings. A gente não consegue manter uma caminhada, a gente não consegue manter uma jornada, a gente não consegue se manter na fé, porque a nossa vida está cheia de altos e baixos. Às vezes a gente é como crente gangorra. Quantos aqui já brincaram de gangorra nos parques de infância? Aquele brinquedinho que quanto um sobe, o outro, quanto o outro desce, o outro, depende do peso, William, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, meu irmão, minha irmã, esse cristianismo do quase não gera mudanças completas, gera mudanças pela metade, onde muitas pessoas estão quase abençoadas, onde muitas pessoas estão quase curadas, ou onde muitas pessoas são quase libertas, onde muitas pessoas estão quase no caminho, onde muitas pessoas estão quase livres, onde muitas pessoas estão quase em paz, onde muitas pessoas estão quase puras, onde muitas pessoas estão quase cristãs, porque o cristianismo não é o cristianismo completo, é o cristianismo quase cristianismo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui essa noite? Sabe, meu irmão, minha irmã, pessoas assim estão chegando perto do céu, mas contudo estão vivendo ainda um inferno, porque vivem um quase cristianismo. Pessoas assim, igreja, vivem sempre no quase. E por que acontece isso, pastor? Por que acontece o quase cristianismo? Por que muitas pessoas estão quase à porta, onde Jesus está chamando elas para entrar? Estão à porta, mas não entram de cabeça no cristianismo verdadeiro. Estão na porta, mas não mergulham de fato e de verdade num cristianismo completo.
E nesse texto aqui de Atos, que eu e você nós lemos juntos, nós vemos um homem, um rei completamente iludido, completamente destruído, miserável e irremediável, e que quase foi um cristão, o rei Agripa, um quase salvo, igreja, quando nós falamos assim, um quase salvo, quando nós falamos, fulano foi quase salvo, é que a pessoa está totalmente perdida, não tem o meio termo. O Marcão foi quase salvo, então está totalmente perdido, está amarrado, né? Veja bem, igreja, o rei Agripa, ouvindo o testemunho de Paulo, ficou convencido da verdade que Paulo estava trazendo, mas por suas conveniências políticas, mas por suas regalias, seu reino, e tudo aquilo que ele acha que se ele se tornasse cristão ele ia perder, ele não quis aceitar o cristianismo. Ele ficou, meu irmão, minha irmã, convencido da verdade, mas ele evadiu, ele driblou sua consciência, e ele respondeu para Paulo, como nós lemos, por um pouco você consegue me persuadir a ser um cristão. Foi quase, Paulo, bateu na trave, Paulo. Sabe quando a pessoa está para ir para fazer o gol, e bate na trave, Paulo, foi quase. Olha, Paulo, faltou pouco para me virar cristão agora, hein? E ele fala aquilo com uma alegria no coração, imagino eu, né? Nossa, Paulo, nossa, foi por pouco, hein? Quase que eu virei cristão, hein? Rapaz, quase que eu vou para a igreja com você. Rapaz, quase que eu vou para a reunião dos homens com você. Rapaz, quase. Sabe, irmão, o rei Agripa estava quase salvo, mas ele estava totalmente perdido. Sabe, igreja, muitas pessoas estão assim à nossa volta, estão assim na igreja. Eu sei que na igreja de São Roque não, amém? Aqui não, não tem ninguém assim, amém? Só lá no Japão, amém? Mas dá uma cutucada na pessoa que está do seu lado aí, fala para assim, eu sei que você conhece um quase salvo, irmão. Igreja, o rei Agripa estava totalmente perdido, mas existem muitas pessoas que estão convencidas de que Jesus é o único Salvador, e que Ele é o único mediador entre Deus e os homens, estão convencidas que Jesus Cristo é o caminho para Deus, mas mesmo assim, por conveniência, mesmo assim, com medo de perder algumas coisas, não se deixam se render a Ele totalmente, se entregar a Ele totalmente. Tem muitas pessoas que até têm Jesus como seu Salvador, mas não conseguem ter Jesus como Senhor das suas vidas. E pessoas assim são quase cristãos. Sabe, igreja, eu e você, nós não precisamos andar muito para concluir que há quase cristãos dentro das nossas igrejas. Os piores perdidos, pasmem, os piores perdidos são aqueles que acreditam que são salvos. Os piores perdidos é aqueles que acreditam que são salvos quando estão totalmente perdidos. Sabe, igreja? E pessoas assim dentro das nossas igrejas estão deixando uma vida de religiosidade, de ritos, achar que é suficiente, não aceitando o convite de intimidade e de comunhão com Jesus Cristo. Gente enganada, tão perto, mas tão longe. Estão diante do Pai, mas tratam o Pai como um Deus, como se fosse um ídolo. Estão diante do Pai, mas a sua visão do Pai é distorcida e ilimitada. Essa manhã eu estava falando aqui, pela manhã na escola bíblica, que Jesus Cristo, Ele não veio trazer para mim e para você uma religião. Jesus Cristo veio trazer para mim e para você um relacionamento com o Pai. Jesus Cristo veio revelar até o nome de Deus para nós.
E quantos teólogos ficam, é Jeová, não, é Yahvé, não, é Adonai, não, é Elohim, não, é isso, então tentam descobrir o nome de Deus. Não, porque Deus se revelou como Elohim, não, Deus se revelou como Yahvé, Adonai, Javé, e fica ali essa, qual é o nome de Deus? Jesus Cristo veio e Ele mostrou para nós qual é o nome de Deus. O nome de Deus é Pai. Porque Pai a gente convive, Pai a gente experimenta, Pai a gente vive. Pai a gente não teoriza. Olha, meu pai, vamos fazer a teoria do meu pai, teoria da relatividade do meu pai, a fórmula de Bhaskara do meu pai. Pai a gente não teoriza, Pai a gente vive, Pai a gente convive. Qual é o nome de Deus, igreja? Pai. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém. Quase crente não sabe disso. Por isso que eu sei que vocês já sabiam, amém? Mas lá no Japão o pessoal não sabe. Lá no Japão o povo está orando assim, Cláudia. Oh, inefável, intransponível. E Jesus falou assim, olha, é Abba, paizinho. Paizinho. Igreja, o quase cristão é perdido e não sabe disso. Um quase salvo é perdido. Um quase crente é perdido. Mas como podemos ser quase cristãos? Como eu e você podemos ser quase cristãos? Um quase cristão revela que é quase nas suas posturas, na sua atitude, naquilo que ele é, naquilo que ele crê. E ser quase cristão é o que, pastor? O que é ser um quase cristão? Ser um quase cristão é ouvir, mas não obedecer. Ser um quase cristão é saber e não fazer o que Jesus manda. Ser um quase cristão é você orar sem se humilhar, porque é humilhando na presença do Senhor que Ele nos exalta. Um quase crente é ser abençoado e não abençoar, é o crente vem a nós. Agora o vosso reino. Um quase crente é uma pessoa que canta sem adorar. É uma pessoa que faz show para Deus. Um quase crente, igreja, é uma pessoa que confessa, mas não se arrepende. Um quase crente é uma pessoa que acredita sem confiar. Eu acredito que Deus pode me curar. Eu acredito. E continua com a dor. Por quê? Não confiou que Ele é poderoso para curar. Irmãos, irmãs, o cristianismo não é um assunto teórico, é um assunto de fé. Ou você crê, ou você não crê. Porque se a gente crê, a gente vai ver o quê? A glória de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, me ajuda a pregar. Se você crê, irmão, você vai ver a glória de Deus e vai viver os melhores dias da sua vida. Só quem crê recebe, aplauda Ele no nível que crê recebe. Ser um quase crente é fazer o bem, não porque é a essência, mas porque é interessado, faz o bem por interesse. Ser um quase crente é perdoar, mas não esquece. Pastor, perdoar não é amnésia, eu perdoo, mas não esqueço. Se você faz questão de lembrar, você não perdoou, irmão. Perdoar não é Alzheimer. Aí ficar lembrando o que a pessoa fez contra você, se você está lembrando toda hora, não perdoou, irmão. Porque perdoar, você pode até lembrar, mas não te traz dor. E você não faz questão de ficar relembrando. Ser um quase crente é ofertar por obrigação e não por alegria. Ser um quase crente é cultuar a Deus sem viver a santidade. Ser um quase crente é amar sem se importar e sem cuidar, porque é possível dizer que ama e não ter ações de amor. Ser um quase crente é se arrepender sem deixar Deus transformar.
Ser um quase crente é ir ao culto sem buscar Deus. Eu vou para... se o culto não teve um ministério de louvor X, se não foi a pastora que pregou, o culto não foi bom. Não teve confissão, o culto não foi bom. Isso é um quase crente. Aí eu pergunto, o culto é para você ou é para Deus? Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí, você presta culto para você ou para Deus? Quem tem que se agradar do culto, você ou Deus? Um quase cristão, acho que é ele. Mas como aqui não tem quase cristão, a gente sabe que não tem esse problema, amém, igreja? Só lá no Japão, talvez em Itaberaba. Igreja, um quase crente prega, mas não vive. Um quase crente vive sem pregar. O quase crente é luz debaixo do alqueire e luz debaixo da cama. Um quase crente, ele é até sal, mas ele é sal grosso. Gera, tem quase crente que é até sal, mas é sal grosso. Tem quase crente que o quase crente ele tem água, mas ele não mata a sede. Um quase crente tem pão, mas não alimenta. Um quase crente, um quase cristão é dizer Senhor, Senhor, mas não conhece ele de verdade. Um quase crente, um quase cristão é desejar ser cristão, mas não quer tomar a sua cruz e seguir Jesus. Sabe, irmãos, a gente tem o costume de nos encontros de casais falar que o nosso cônjuge é a cruz. Fulana, minha esposa é minha cruz. Meu esposo é minha cruz. Eu sei que nos encontros de casais aqui de São Roque não acontece isso. Eu sei que não. Ó cruz que Deus me deu. Sabe, meu irmão, a Bíblia não diz que o seu cônjuge é a sua cruz. E eu sei que você sabe disso, amém? Sabe por quê? Porque a sua cruz, a cruz que você tem que carregar, não tem o nome do seu cônjuge, tem o seu nome nela. Eu vou repetir isso aqui. Não precisa? Não precisa. Todo mundo já entendeu. Meu irmão, minha irmã, a sua cruz não é o seu filho, a sua cruz não é o seu cônjuge, a sua cruz não é o seu problema, a sua cruz não é a sua dificuldade, a sua cruz tem o seu nome, para que você se crucifique nela e não desça de lá. Para que um dia talvez a gente consiga dizer igual Paulo, já estou, já não vivo mais, mas Cristo vive. Está dizendo que eu tenho que pôr o meu cônjuge na cruz, está dizendo que eu tenho que me pôr na cruz. Porque a cruz que você leva tem o seu tamanho, tem o seu formato, e é para você. Cristo já carregou a dele, agora a gente tem que carregar a nossa. Para assim como ele se crucificar nela, para assim com ele ressuscitar com ela. Está entendendo aqui? Amém? Então, meu irmão, minha irmã, preste bem atenção. Tudo que eu disse aqui é ser um quase cristão. Agora, se você quer saber o que é de fato ser cristão, nós temos que ler as palavras do nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ele diz assim, lá em Mateus 16, do 24 ao 25, se alguém quer me seguir, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida vai perder, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrar. Isso é um verdadeiro cristão. A gente às vezes é quase cristão porque a gente está muito preocupado com a nossa vida e pouco tem entregado ela nas mãos de Deus. Nós estamos muito preocupados com o que vai acontecer com a nossa conta bancária, com a crise do país, com o dólar americano, com o euro, com a bolsa de valores. Estamos preocupados se nós vamos ser milionários antes dos 30 anos.
e estamos pouco entregando a nossa vida nas mãos do oleiro. Sabe, meu irmão, minha irmã, você já ouviu a expressão quase nada? Quantos já ouviram essa expressão? Quase nada. Levante a mão, seja sincero. Quantos já ouviram a expressão quase nada? Pensando bem, igreja, quem é quase nada. É muito fácil estar perdido diante do Salvador. Basta a gente quase buscá-lo, basta a gente quase servi-lo, e basta a gente quase amá-lo. Eu sempre disse, e às vezes eu esqueço e digo de novo, que eu não conheço ninguém que se encontrou com Jesus e ficou do mesmo jeito. Porque Jesus, sempre que ele encontrou, ele transformava. Só que teve um rapaz que encontrou Jesus e ficou do mesmo jeito, e até pior. Um tal de jovem rico. E era um cara que tinha uma performance religiosa. Impecável, Marcão. Jesus falou, você cumpre esse mandamento? Ah, eu faço tranquilamente. Se a vida eterna for depender só disso, eu estou ok, ó. Minha performance religiosa é show de bola, impecável. Aí Jesus pegou no calo dele. Jesus viu que ele era rico, falou para ele assim, então vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois você me segue e aí você vai ter vida eterna. Jesus, não é bem por aí não, né? E a Bíblia fala que ele saiu triste. Foi um encontro com Jesus, onde ele quase adorou, onde ele quase se converteu, onde ele quase amou Jesus. E ele chegou feliz e saiu triste. Então, meu irmão, minha irmã, nós podemos estar diante de Jesus e ainda assim não conseguir nos dar por inteiro a Ele. Eu falo isso por causa de mim mesmo, tá? Essa pregação é para mim primeiro. Porque eu cresci num ambiente religioso, cristão, evangélico, gospel. Eu cresci nesse ambiente. Mas eu percebi o quanto eu era religioso, porque meu coração estava nas coisas desse mundo, meu coração estava no dinheiro que eu queria ganhar, dinheiro que eu nem tinha, mas eu queria ganhar. Estava em tantas coisas meu coração. Eu disse isso aqui essa manhã e repito, Deus não quer mais que você morra pelo Evangelho ou morra por Ele. Jesus já fez isso. Mas sabe o que Deus quer de cada um de nós? Que a gente viva por Ele. Dar a nossa vida por completo a Ele. Não é 70%, não é 10%, não é 50%, mas é sermos 100% dEle. Por que, pastor, tem que ser assim? Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. E você acha que a nossa vida vai ser diferente disso? A nossa vida não vai ser diferente. E aqui, irmão, não é um convite para você ser pastor, abrir uma igreja. Aqui o convite é para você ser cristão de verdade. Você viver de verdade a vida de Cristo na sua vida. Esse é o convite. Esse é o convite. Para a gente sair do quase, se a gente estiver quase lá. Henrique Smith, ele estava certo. Quem é quase crente é morno. E a gente sabe o que Jesus disse para quem é morno. Lá em Apocalipse capítulo 3. Tem muito crente que não é quente, nem frio, é morno. Está nem lá e nem cá.
está em cima do muro. Tem muito crente que está em cima do muro, Gera. Quem está morno, a Bíblia fala que Deus vai, porque não se posiciona. Vocês já ouviram a historinha do muro aqui? Já contaram aqui a historinha do muro? Deixa eu finalizar com essa então. Tinha um cara que ele estava em cima do muro. De um lado estava o diabo, do outro lado Jesus. O cara estava lá no muro sossegado, no muro da indecisão, no muro da neutralidade. Aí o diabo lá quieto, só olhando ele lá em cima do muro, olhava para o relógio, quietinho, calado. E Jesus do outro lado do mundo dizendo: meu filho, eu dei minha vida por você, desce desse muro, eu te amo, eu te quero, eu sou apaixonado por você, vem para os meus braços. E aí Jesus insistindo, e o diabo lá só. Aí o rapaz olhou Jesus insistindo, o diabo quieto, olhou para o diabo e falou: ô diabo, oi, rapaz, tem um homem chamado Jesus aqui que está desesperado, me chamando, me querendo, dizendo que me ama, que é apaixonado por mim, pedindo para eu descer do muro aqui e ir para o lado dele. Você não vai me oferecer nada não? O diabo tranquilamente olhou para ele e falou assim: não. Por quê? Minha vida não é importante para você? Ele: é, muito importante. E por que você não me oferece nada para mim descer daqui para o seu lado? Porque o muro também é meu. Porque aquele que é quase nada. Porque aquele que é quase também está perdido. Meu irmão, minha irmã, eu sei que aqui não tem ninguém em cima do muro, mas talvez, quando você sair por aquelas portas, você encontre muita gente em cima do muro, e você precisa dar um toque para eles, viu, Garinha? Desce que o muro também é do opositor. Desce que o muro é do capiroto. E não adianta falar: está amarrado. Porque, meu irmão, minha irmã, é uma decisão nossa. Não é a gente falar: está amarrado que vai resolver as coisas, é a decisão que a gente toma. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Se você sair por essas portas, meu irmão, minha irmã, e ver as pessoas em cima do muro, diga para elas: chega de indecisão. Seja quente ou seja frio. Porque os mornos Deus não suporta. Mas o diabo ama. Meu irmão, minha irmã, seja sempre um cristão por inteiro. Seja sempre um cristão por inteiro. O Evangelho de Deus quer pessoas que permanecem em Cristo, e não pessoas que permanecem no quase. Sabe, meu irmão, minha irmã, o Evangelho não é um Evangelho para quase. Eu quase chego, eu quase consigo, eu quase alcanço. O quase para Deus não é uma medida exata. Tudo que Deus busca, meu irmão, minha irmã, na vida de um homem e de uma mulher de Deus, não é que ele seja quase, mas é que ele seja fiel até a morte. Ser fiel até a morte, e eu dar-te-ei uma coroa da vida. Isso não é para quem é quase, isso é para quem é fiel. Há fiéis aqui essa noite? Amém? Se coloque em pé, vamos orar. Quero chamar o ministério de louvor aqui. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a fechar os seus olhos.
Você que ouviu essa mensagem tão curta, tão breve, e entendeu o que o Espírito Santo está dizendo à igreja, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e abrir o seu coração, abrir a sua boca e falar com o Senhor. Se por acaso há alguém em nosso meio que está em cima do muro ainda, na zona de neutralidade, eu quero pedir que você, se você sentir isso no seu coração, tome uma posição essa noite. Tome uma decisão essa noite. Eu posso orar por você, eu posso pregar para você, eu posso jejuar por você, mas eu não posso escolher por você. As escolhas é você que faz. Se você sentir no seu coração de se posicionar de forma diferente essa noite, faça isso. O convite do Senhor é que você saia do quase, para que você entre num lugar de profundidade, que você saia do raso, e que você vá para um lugar de profundidade. Se há alguém aqui essa noite que ainda está com as águas nos pés, águas nas canelas, águas nos joelhos, o convite do Senhor Jesus essa noite é que você vá mais fundo, vá mais fundo, vai mais profundo, confie mais, creia mais, cresça mais nele, avance mais com ele. Há muito mais, há muito mais. Deus tem abundantemente mais para a sua vida. E Ele te convida essa noite. Ele te convida. Fale com Ele, feche seus olhos, fale com Ele. Bate um papo com o papai. Bate um papo com o Espírito Santo. Você e Ele, você e Ele.